de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Palavra da Cruz. Programa que tem como intuito abençoar sua vida através da ministração da Palavra de Deus. E hoje um programa muito especial. Nós estamos numa série de mensagens em Seus Passos, Jesus. E hoje nós estaremos falando hoje sobre a grande revelação. Nós estamos acompanhando, o apóstolo Pedro, estamos estudando as passagens da palavra de Deus sobre o apóstolo Pedro, e hoje uma passagem na qual vai marcar a vida de Pedro e com certeza vai marcar a minha vida e a sua vida. Fique conosco e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história. Amém? Vamos escutar um louvor agora e depois nós retornaremos com a ministração da Palavra da Cruz.
Aleluia! Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a rocha na qual nós estamos fundamentados, alicerçados nele, amém? Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Muito obrigado pela sua companhia, e nós estamos aqui nessa noite com muito amor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia conosco. Nós estamos nessa série maravilhosa que é a série Andando com Jesus, em seus passos, Jesus, e nós estamos andando sob a ótica do apóstolo Pedro, né? E o texto hoje na qual nós iremos estudar está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 16. Mateus 16 e 16, que diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não me compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Que palavra, né, irmãos? Que palavra importante para as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu amor, nós dependemos da Tua graça. E aqui, Senhor, tem pessoas agora, Senhor, que estão nos assistindo, que estão junto conosco agora, Senhor, esperando, aguardando algo de Ti, algo da Tua presença. Então, Senhor, por favor, atenda a nossa oração. Atenda, Senhor querido, a nossa petição. Que Tu possa, assim como foi nesse dia, Tu revelasses a Pedro, que Tu possa se revelar a nós também nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos andando com o apóstolo Pedro, e esse é um texto maravilhoso, né? E esse momento na qual Pedro está aqui, Jesus, ele está no ápice do seu ministério. As pessoas estão seguindo Jesus, a popularidade de Jesus era muito grande. E é interessante que Jesus, né, ele chama os seus discípulos e vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade, irmãos, era uma cidade na qual ela foi construída por Herodes o Grande, em homenagem ao grande imperador romano César. Então essa cidade, ela era uma cidade que tinha uma arquitetura romana.
Era uma pequena Roma num território da Palestina. E é interessante que Jesus vai para essa cidade. Ele leva os seus discípulos a essa cidade. E ele chega para os seus discípulos e pede uma espécie de feedback. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: quem diz os homens que eu sou? O que os homens dizem ao meu respeito? Vocês que estão andando, evangelizando, orando, curando por aí, meus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? E é interessante, irmãos, que uns diziam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. É interessante isso, né, irmãos? Porque embora o povo estava seguindo a Jesus, embora Jesus estava numa popularidade alta, a maioria das pessoas, elas tinham um conceito bem variado sobre quem era Jesus. Uns diziam que Jesus era João Batista. João Batista. Aqui nesse momento, João Batista já estava morto, né? Ele morreu decapitado pelo Herodes, o filho do Herodes. Então havia-se um comentário nessa época dizendo que João Batista tinha ressuscitado e ele estava fazendo milagres. Então alguma parcela da população dizia que Jesus era João Batista. Existe uma teoria também que dizem que João Batista e Jesus tinham uma semelhança física semelhante, uma aparência semelhante, mas não sabemos. Mas alguns dos discípulos diziam: olha, alguém falou que você é o João Batista. Outros dizem que você é Elias. O profeta Elias, ele foi conhecido por milagres e sinais no seu ministério. Havia uma profecia, né, do profeta Malaquias, que o Elias iria preparar, o profeta Elias iria voltar e ia preparar o caminho para o Messias. Então muitos diziam que Jesus, ele não poderia ser o Messias, mas talvez ele fosse o profeta Elias, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Outros dizem, Senhor, que tu és Jeremias. E é interessante, né, irmãos? Eu estou lendo o livro do profeta Jeremias e eu estou descobrindo que o profeta Jeremias, a grande marca do ministério do Jeremias foi a rejeição. Jeremias, ele só teve crédito depois que todas as profecias dele se cumpriram. Então alguém já estava observando que uma parcela da população estava rejeitando a mensagem de Cristo, já estava rejeitando o ministério de Cristo, os ensinos de Cristo. Com certeza a liderança religiosa da época, os fariseus, saduceus, os escribas. E outros dizem: tu és um dos profetas. Então Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Vocês que estão andando comigo, vocês que estão nessa caminhada comigo faz 1 ano e meio para cá, para 2 anos, vocês estão acompanhando a minha vida, eu estou ensinando muitas coisas. O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro, o nosso amigo, o nosso companheiro aqui, ele responde e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Todos os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. Mas o que eles não sabiam é que a procedência de Jesus era divina. Essa é a grande revelação que Pedro teve naquele dia. Pedro disse: tu és o Cristo. Até aí todo mundo sabe. Os discípulos sabiam que ele era o Messias. Os discípulos sabiam que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, que ele era descendente de Davi. Ele era o Messias, no grego, ele era o Cristo. Mas o que os discípulos não sabiam, e que Pedro sentiu isso, ele sentiu brotar essa revelação na sua mente. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A tua origem não é daqui da terra, a sua origem é divina. O que Deus está revelando para mim aqui, Jesus, é que tu és o Filho de Deus. E Jesus então fica empolgado com aquilo, e ele diz: bem-aventurado és tu. E é interessante que ele não chama o nome de Pedro, ele chama o nome natural de Pedro. Ele chama Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, essa confissão, Pedro, na qual você disse agora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi produto da sua mente humana, não foi produto da sua tradição, não foi produto do seu entendimento, mas isso teve uma origem divina, isso veio do Pai. Então tu és bem-aventurado, porque você teve acesso a essa revelação. A primeira coisa, irmãos, na qual nós temos que pensar, é que todas as coisas de Deus, nenhuma mente humana é capaz de superar uma revelação dos céus. A Bíblia, ela é um livro incomum. Por que a Bíblia é um livro incomum? Por que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros? Porque a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra do pastor, ela não é a palavra do padre, ela não é a palavra da igreja, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, quando eu chego diante da Bíblia, eu preciso me preparar, porque a Bíblia, irmãos, é uma terra santa, e não se pisa em terra santa sem antes tirar a sandália. Porque a Bíblia é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Por que as pessoas dizem assim: ah, pastor, é muito difícil ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia? E não vai conseguir mesmo, porque a Bíblia, irmãos, ela tem uma coisa sobrenatural, ela é sobrenatural. Paulo diz que há 3 tipos de pessoas: as naturais, as carnais e as espirituais. A pessoa natural é aquela que ouve a palavra de Deus e não consegue entender. Ela não consegue entender o que está escrito aqui. Para que nós possamos entender o que está escrito, irmãos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos passar pelo processo
do novo nascimento. É necessário nascer de novo. E quando nós nascermos espiritualmente, aí nós vamos ter uma compreensão. Vamos começar a ter uma compreensão das verdades reveladas aqui nesse livro. A pessoa carnal é aquela pessoa que ainda está em amadurecimento, só que ela ainda não amadureceu para muitas coisas. Mas as espirituais são aquelas pessoas que têm a mente de Cristo. Para que nós possamos entender a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Pedro aqui teve um vislumbre da mente de Cristo. Pedro aqui teve um vislumbre de uma revelação que até aqui só Deus poderia dar. Irmãos, só Deus pode nos dar a sua revelação. Por causa do pecado, o nosso entendimento humano, ele é limitado. A nossa concepção, o nosso senso crítico, ele é limitado. Nós não julgamos como deveríamos julgar. Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Certa feita, eu me lembro dessa história. Certa feita, um pastor muito famoso foi pregar em um tal lugar. Eram 3 dias de conferência e ele foi escalado para pregar nesses 3 dias de conferência. E no primeiro dia ele se incomodou muito, porque na primeira fila estava ali um homem. Só que aquele homem estava dormindo. Ele pregando e falando das coisas de Deus, e aquele homem dormindo, aquele irmão dormindo. No segundo dia a mesma coisa. Aí no terceiro dia ele não aguentou. No intervalo lá na conferência, ele chegou para a esposa daquele homem e disse: pô, que negócio é esse? O seu marido não está me respeitando. O seu marido dorme. Ele dorme o culto inteiro. Por que ele veio? Por que ele não fica em casa? Aí a esposa, muito envergonhada, diz: olha, pastor, o meu marido, ele ama o Senhor. O meu marido, ele está muito adoentado e ele toma remédios muito fortes. Eu até disse para ele: vamos ficar aqui em casa. E ele disse: não, eu tenho que ver o pastor pregar. Eu tenho que aprender um pouco mais. E aquele pastor ficou muito envergonhado. Ficou muito envergonhado porque ele julgou mal. Ele julgou muito mal aquela pessoa. E quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, minha irmã, nós julgamos mal as pessoas. Então nós precisamos, irmãos, urgentemente se dobrar diante da palavra de Deus e receber a revelação do Pai. Não podemos, irmãos, se relacionar com esse livro de qualquer maneira. Não podemos, irmãos, ler a palavra de Deus, estar diante da palavra de Deus de qualquer maneira. Sabe por que é difícil ler a Bíblia? É difícil ler a Bíblia porque você não se prepara. Você encara a Bíblia como se ela fosse um livro normal, e não é. Então a primeira coisa que nós temos que ter, irmãos, é nos preparar para esse momento. Nos preparar para ter um encontro com Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que ter essa concepção que eu estou me encontrando com Deus. Eu estou me encontrando com a vontade de Deus. Eu estou me encontrando com aquilo que Deus requer de mim, e isso será revelado na sua palavra. Infelizmente nós vivemos em uma época
em que as pessoas buscam mais os dons do que a própria palavra. Se nós ficarmos sabemos de um homem, de um pastor ou de um profeta que revela, nós vamos até lá porque nós queremos saber o que Deus tem para a minha vida, sendo que tudo que Deus tem para a sua vida está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui tem princípios, aqui tem ensinamentos, aqui tem direções, em que na qual, se eu e você praticarmos, nossa vida muda, o nosso casamento muda, o nosso emprego muda, muitas portas serão abertas, outras serão fechadas, pela sabedoria que é vinda de Deus através da sua palavra. Então Pedro teve essa revelação. E eu pergunto, qual é a revelação que você teve? Qual é a revelação que Deus tem dado a você na palavra dele? Eu não estou falando de revelações que vão contra a palavra de Deus. Eu estou falando de revelações que é oriundo de uma vida de intimidade com o Senhor, de intimidade com Deus, através do devocional, através da oração, através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Jesus chega para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, isso não teve origem no seu entendimento, isso não teve origem na sua tradição, de tudo aquilo que você aprendeu, mas isso teve origem divina. Tu abristes o coração, Pedro, para receber essa revelação. Nós precisamos, irmão, abrir o nosso coração, estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Quantas vezes Deus fala e nós não ouvimos? Quantas vezes Deus fala conosco e nós muitas vezes não damos a atenção àquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem dito? Eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus está falando. É preciso que você abra o coração, porque bem-aventurados são aqueles que recebem de Deus a sua verdade. Bem-aventurados são vocês que estão ouvindo essa palavra hoje. Bem-aventurados são vocês que entendem a palavra de Deus de uma maneira especial. Eu não estou falando de um conhecimento filosófico e teológico. Eu estou falando de um entendimento que só Deus pode dar, de uma sabedoria em que só Deus pode nos dar. Tiago diz que há 4 fontes de sabedoria no mundo: a sabedoria humana, ou seja, fruto do estudo humano, da pesquisa humana, da ciência, da filosofia, da teologia. Existe uma outra fonte de sabedoria, que é a sabedoria demoníaca, que da onde vem o estudo das feitiçarias, da simpatia, dos signos. O movimento que mais cresce do mundo, irmãos, é o satanismo.
Então tudo isso tem origem na sabedoria dos demônios. A terceira fonte de sabedoria é a sabedoria animal. É aquela sabedoria na qual nós já nascemos com ela. É aquela sabedoria do impulso. Se alguém te ofender, eu ofendo também. Se alguém dá um tapa no meu rosto, eu fecho a minha mão e dou no rosto dela. Isso aí é sabedoria animal. É aquela sabedoria do impulso. Mas existe a quarta fonte de sabedoria, que é a sabedoria divina. É essa sabedoria, irmãos, que faz a diferença nas nossas vidas. É essa sabedoria que, quando nós praticamos ela, faz a diferença na vida das pessoas e nas nossas vidas também. Então nós precisamos, irmãos, urgentemente ter um coração aberto para Deus, ter um coração na qual Paulo fala isso para Timóteo, para que nós possamos guardar um bom depósito. Em 1 Coríntios, Paulo fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, administradores. Isso é algo glorioso. Glorioso pensar, irmãos, nessas verdades. Então Jesus fala que tu és Simão Bar-Jonas e tu és Pedro. É interessante, irmãos, a primeira pregação que nós fizemos aqui nessa série está lá no nosso canal de YouTube. O primeiro encontro, lembra do primeiro encontro com Jesus que Pedro teve com Jesus? André diz para Pedro: Pedro, achamos o Messias. E Pedro vai até Jesus, e Jesus chega e diz: tu és Simão, mas a partir de hoje tu serás chamado Pedro. E aqui, irmãos, nesse capítulo ele repete: pois também te digo que tu és Pedro, ou seja, tu és pedra. Mas é essa revelação que tu tens dado agora, é sobre essa revelação se tornará uma pedra de esquina. E é interessante, irmãos, pesquisa no Google o que é pedra de esquina. Na época de Jesus não existia pilastra. Quando se faz uma construção, uma casa, é muito comum, né? Os engenheiros, aquele que vai construir a casa, primeiro constrói uma pilastra para que a construção possa ser terminada e iniciada, né? Construída. Na época de Jesus não tinha isso. Na época de Jesus tinha uma primeira pedra, e essa pedra ela tinha que ser especial, ela tinha que ser forte. Era a pedra da esquina, e essa pedra ela tinha que ter uma estrutura, porque ela iria suportar o edifício todo, ela iria suportar a casa toda. Então, por que eu estou dando essa explicação? Estou dando essa explicação porque aqui Jesus está dizendo que essa revelação, Pedro, que você falou agora, que teve origem de Deus, que teve origem divina, essa revelação, ela vai ser a base de algo grandioso, e que na qual eu agora estou começando a construir. E essa revelação, Pedro, é que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns dizem que quem é o fundamento da igreja é Pedro. Não é isso que o texto está dizendo.
O texto está dizendo o seguinte: Pedro, tu és Pedro, eu mudei o seu nome, mas tem o porquê de eu ter mudado o seu nome, porque tu és pedra. E hoje você está compreendendo por que eu mudei o seu nome de Simão para pedra. Porque essa pedra, Pedro, é uma pedra de esquina. Então todas as vezes que alguém citar o teu nome, o que está acontecendo hoje agora vai se interligar, vai se vincular, vai ser ligado ao teu nome. Que a revelação que Deus te deu, essa revelação que tu falastes, Pedro, será o sustentáculo de algo grandioso que eu estou começando a construir. E esse algo grandioso é a igreja. Porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação, Pedro, na qual tu está falando agora, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, Pedro, é que eu estou construindo a minha igreja. E a minha igreja está sendo edificada a tal ponto que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno irá batalhar. Jesus está dizendo aqui, ele está prevendo aqui uma batalha, uma guerra. As portas do inferno irão batalhar contra essa construção. O inferno fará de tudo para parar essa construção, essa edificação. O inferno fará de tudo para nos fazer desanimar. Mas Pedro, aleluia, fica tranquilo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa construção. Por quê? Porque a pedra, ela é forte. A nossa pedra, ela é forte. Nada o abala, aleluia. Nada o abala. Nada o estremece. Se nós estamos de pé, meus irmãos, se a igreja, que tem mais de 2000 anos de história, muitos batalharam para acabar com a igreja, imperadores poderosos tentaram acabar com a igreja, regimes autoritários quiseram acabar com a igreja, países na qual o evangelho é proibido porque eles querem acabar com a igreja, mas não vão conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pelo simples motivo, pela revelação. E a nossa revelação, na qual nós estamos apoiados, na qual nós estamos fundamentados, aleluia, é que Cristo é o Filho de Deus, e por Ele ser Filho de Deus, a vitória é garantida. Pode nos tirar a vida, pode queimar as igrejas, como está acontecendo aqui nos nossos vizinhos aqui, o Chile. Podem nos proibir de pregar o evangelho, podem até nos colocar nas prisões, podem até dizer quem confessar que Jesus é o Senhor será morto. Podem fazer isso, mas é uma guerra perdida.
Para eles é uma guerra perdida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não prevalecerão contra nós, que somos o povo de Deus, povo lavado e remido, sacerdócio eleito, geração escolhida por Deus. E Jesus ainda fala mais, Pedro, sobre essa revelação: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, sobre essa construção, eu estou dando algo para vocês que é incrível, que é a ligação, que é o vínculo entre a terra e o céu. Irmãos, a igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando da Assembleia, eu não estou falando da Batista, eu não estou falando da Presbiteriana, eu não estou falando da Católica, eu estou falando da igreja. Da igreja que aqui está sendo construída, da igreja que está sobre um fundamento, sobre a pedra da esquina, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, sobre esse fundamento, aleluia, sobre esse fundamento na qual nós estamos baseados, alicerçados, fundamentados, esse fundamento, essa revelação nos dá uma ligação com os céus. Nós não estamos separados do céu, nós estamos ligados ao céu. Então tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Se eu e você orarmos juntos com um propósito, essa ligação, essa comunhão será ligada no céu. Tudo que nós fizermos aqui na terra, os céus nos acompanhará. Interessante, irmãos, porque na oração do Pai Nosso, Jesus fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele fala aqui em Mateus capítulo 18, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Porque no capítulo 18, Jesus ele fala a mesma coisa: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que estás no céu. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Há um vínculo, irmãos. Esse versículo que está no Mateus capítulo 18, verso 20, é um versículo maravilhoso, porque esse versículo fala o que é igreja. Sabe o que é igreja, irmãos? No sentido bíblico, a igreja no sentido bíblico é isso aqui: é eu me encontrar com você e de repente nós falarmos de Cristo, e de repente nós meditarmos sobre Cristo, falarmos sobre as coisas de Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de conversar com alguns irmãos sobre Cristo, sobre as coisas de Deus, e de repente você sente aquela presença, aquela santa presença, aquele toque,
maravilhoso. Você já sentiu? Com certeza, né? É o que Jesus está dizendo aqui. E por quê que há essa ligação? Por causa do fundamento. Olha, irmãos, que revelação! Que revelação que Pedro teve! Que tesouro Pedro teve! Mas o grande problema de nós termos essa revelação é que nós precisamos nos policiar. Porque, infelizmente, irmãos, nós somos orgulhosos. Infelizmente, nós damos razão para o nosso orgulho. E foi o que aconteceu aqui. Porque depois que Jesus ensina sobre essa revelação de Pedro, Jesus então começa a mostrar para os seus discípulos o que iria acontecer. E Jesus então começa a explicar para os discípulos que agora, a partir de hoje, eu estou indo para Jerusalém. Só que quando eu for para Jerusalém, algo vai acontecer. Porque os escribas, ou seja, a elite religiosa, irá se opor a mim. Eu irei padecer, eu irei sofrer na mão deles. Imagina, irmãos, você é discípulo, recebe de Jesus uma revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Você está ouvindo isso, e de repente ele começa a falar algo que está fora do plano. Ele começa a falar algo que está fora da lógica. Porque que se ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, então ele vai vencer. Ele vai proclamar um exército, vai guerrear contra o Império Romano e vai vencer. Era essa a ótica, a perspectiva, a expectativa dos discípulos. Mas não, o que Jesus fala? Olha, eu estou indo para Jerusalém e vou padecer. Pior, vou morrer. Vou morrer. E no terceiro dia eu irei ressuscitar. E Pedro, ouvindo aquilo, ficou muito triste. E é interessante que Pedro, ele não repreendeu o Senhor na frente de todo mundo. Ele diz: Senhor, vem aqui um pouquinho, quero conversar contigo no particular. E ele começa a repreendê-lo. Imagina, irmãos, Pedro, a audácia de Pedro, né? Repreender: Senhor, não é isso que vai acontecer, Senhor, para com isso. Senhor, tenha compaixão de ti, isso não vai acontecer. Quantas vezes, irmãos, as nossas expectativas, elas são frustradas? É muito comum nós começarmos uma caminhada com o Senhor e nós termos uma expectativa frustrada, né? Nós planejamos que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer chover, que Deus vai fazer o sol, Deus vai fazer a lua, Deus vai fazer não sei o que, e não acontece. E não vai acontecer, você sabe por quê? Porque o plano de Deus é diferente dos nossos planos. A vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Os sonhos de Deus são diferentes dos nossos sonhos. O projeto que Deus tem para a sua vida muitas vezes não é aquilo que você está pensando. Mas não fique triste. Eu não estou dizendo isso para te desanimar. Eu estou falando isso para que você possa compreender o seguinte: que não existe nada melhor do que cumprir a vontade de Deus. Nada é melhor, irmãos,
do que Deus realizar os seus propósitos na nossa vida. Por isso que nós devemos nos interligar com o céu. A igreja era viva e ligada no céu. Não estou falando de placa, estou falando de igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Eu e você, nós somos igreja do Senhor. Aonde nós estivermos, a presença de Cristo tem que ser sentida. Então nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja. Tem gente que diz: eu não vou na igreja, eu sou um desigrejado. Irmãos, nós precisamos congregar, porque é congregando, irmãos, que nós nos afiamos. É congregando que nós podemos tolerar e amar uns aos outros, porque isso é o cristianismo. O cristianismo é o amor. Pedro repreende, dizendo: não, Senhor, não vai acontecer isso não. Não pode acontecer isso, Senhor. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É interessante, né, irmãos, que Jesus aqui, ele não está repreendendo Pedro, ele está repreendendo algo que está usando Pedro. Enquanto há poucos minutos atrás Deus tocou no coração de Pedro e disse para Pedro: Pedro, tu revelastes isso, não foi por você, mas é pela vontade de Deus. Agora Jesus está repreendendo o inimigo, porque sempre foi a estratégia do inimigo parar a obra de Deus. Sempre foi a estratégia de Satanás bloquear, paralisar, desanimar aqueles que estão na obra de Deus. Então eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, não deixe o inimigo te paralisar. Tenha discernimento espiritual. Saiba que todo ataque que você sofrer, às vezes não é, quase sempre, né? Não é a pessoa que está falando, mas é algo que está por trás. Paulo, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, a nossa guerra, ela não é material, ela não é física. A nossa guerra não é contra um grupo selecionado de pessoas ou uma igreja. A nossa guerra não é contra algo ou alguém. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo contra os demônios, contra a influência maligna, a influência satânica. O inimigo, ele quer nos fazer parar, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos bloquear, para desanimar. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar, porque nós estamos baseados em uma grande revelação, que é a nossa pedra de esquina, que é a nossa pedra fundamental. Muitas pessoas já tentaram destruir essa pedra, parar essa pedra, e essa pedra para alguns é uma pedra de tropeço. Eu quero terminar essa meditação
lendo um texto da carta do apóstolo Pedro. Pedro escreveu 2 cartas e nós oportunamente iremos estudar essas 2 cartas dele. Mas antes, nós estamos estudando, né, a história dele, que é muito, né, nós estamos acompanhando a história dele e é muito lindo, né, irmãos? A história dele. E ele fala na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 3. Vou começar a ler o verso 3 em diante, que diz assim: se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, o que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Ela é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Enquanto para alguns essa pedra é uma pedra da salvação, é o nosso fundamento, para outros essa pedra é escândalo, para outros essa pedra é tropeço. Que pedra é essa, pastor? É a revelação, Jesus Cristo, Filho de Deus. É Jesus essa pedra. Aleluia. E eu quero terminar essa pregação, essa reflexão, com a seguinte pergunta: o que Jesus é para você? Será que Jesus é a tua salvação? Ou Jesus é um tropeço? Ou Jesus é um escândalo para você? É preciso que você tome essa decisão, porque essa revelação é que vai nos separar. Essa separação que está fundamentada nessa pedra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Será que você tem esse entendimento? Quem é Jesus para você? C.S. Lewis, grande escritor, ele diz o seguinte: que ou Jesus era o que era, ou ele era um louco. Não tem como nós dizermos assim: ah, Jesus é um homem bonzinho, ah, Jesus é um mestre, Jesus ele é um profeta. Não. Ou Jesus é filho de Deus, ou Jesus era um louco. Não tem meio termo. Com Jesus, irmãos, não há meio termo. Ou ele é ou ele não é. Qual é a sua concepção sobre Jesus? Então, sobre essa palavra, eu quero orar por você. Você que está com o coração sentindo de Deus, de se reconciliar com Jesus.
Você que quer ter uma vida com Jesus. Eu não estou perguntando se você vai na igreja ou não. Estou perguntando se você quer ter uma vida com Jesus. Assim como Pedro, nós estamos seguindo Pedro. E nós estamos aqui, irmãos, descobrindo tantas coisas. Esse é o 8º, 9º ou 10º programa que eu estou fazendo sobre essa série. Irmãos, eu estou descobrindo tanta coisa sobre Pedro, sobre como é andar com Cristo. Andar com Jesus é maravilhoso, irmãos. Não existe nada melhor do que andar com Jesus. Então eu quero convidar você a fazer parte dessa caminhada, fazer parte dessa jornada, fazer parte, irmãos, comigo, para que nós possamos chegar no lugar aonde Ele está nos levando. Você quer? Então feche seus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra vinda do Teu trono. Senhor, que nós possamos, Pai, entender essa revelação. Que nós possamos, Senhor, ter acesso, Senhor, aos Teus tesouros. Derrama, Senhor, os Teus tesouros sobre nós. Deposita, Senhor, sobre cada coração que está nos ouvindo hoje, sobre cada coração que um dia, daqui a algumas semanas ou daqui a anos, não sei, irá ouvir essa palavra. Senhor, que essa pessoa possa ser fundamentada nessa grande revelação. Aleluia! Nessa revelação que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Derrama sobre nós sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor querido, a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui na rádio, na TV Shalom, né? Na TV Shalom. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A irmã Simone, Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para os meus irmãos aqui, da Simone, e também quem está nos assistindo, o Adriel. Deus abençoe, meu irmão Adriel. Um abraço para você e toda a sua família aí, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira com mais um programa Palavra da Cruz. Rendido aos Teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando Teu rosto em Tua morada de amor e abraçar-te com ternura, como sempre fazes Tu, e dizer-te que te amo, como me disseste Tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste Tu. Quero dar-te a minha vida, como me la deste Tu. Rendido aos Teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando Teu rosto em Tua morada de amor e abraçar-te com ternura, Jesus, como sempre fazes Tu, e dizer-te que te amo,
Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou